galera, saudações, Samuel, professor de História. Para quem já viu o primeiro vídeo dessa série, né, sobre Primeira Guerra Mundial, um vídeo sobre os antecedentes de longo prazo, os antecedentes de forma geral, né, que explicam a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Esse vídeo agora é sobre os antecedentes de curto prazo, ou seja, aqueles eventos que aconteceram alguns anos antes de 1914 e que possuem uma relação direta com a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Né? Os eventos que ocorreram ali a partir de 1905 e que já indicavam que havia uma proximidade, né, de que aquele conflito que já despontava no horizonte desde o final do século XIX, ele estava cada vez mais próximo. Pois bem, fiz aqui uma lista das principais ocorrências, dos principais eventos, das principais crises internacionais que antecedem 1914 e nas quais há um desentendimento entre as potências europeias significativo, expressivo. A primeira dessas crises é a crise do Marrocos, em 1905-1906. O que foi essa crise? A crise do Marrocos foi um desentendimento entre França e Alemanha. Porque a França inicia a sua dominação imperial no Marrocos, né? Essa dominação em 1905 e 1906, a França passa a ser responsável pelas atividades de polícia e de administração tributária do Marrocos, o que é um primeiro passo para se tornar, né, para tornar um país um protetorado, né? Um primeiro passo ali. E ela comunica vários países europeus desse intento, firma vários tratados internacionais com outros países europeus para legitimar sua dominação sobre o Marrocos, mas não comunica a Alemanha. E isso vai gerar um desentendimento entre França e Alemanha. Pois bem, a segunda crise importante é a anexação da Bósnia pela Áustria-Hungria em 1908. Né? A Bósnia fazia parte ali do Império Austro-Húngaro e em 1908 a Bósnia é anexada pela Áustria-Hungria. Nós comentamos na aula passada que um fator fundamental para compreender a Primeira Guerra Mundial é a questão oriental. Né? O que é a questão oriental? O Império Turco-Otomano, que ocupava ali a região dos Balcãs, que exercia uma influência sobre os Balcãs, ele vai perdendo poder e Áustria-Hungria e Rússia passam a se degladiar indiretamente em busca, né, de obter maior influência naquela região. Nesse contexto é que, em 1908, a Áustria-Hungria vai anexar a Bósnia. E isso vai ser encarado de uma forma muito negativa pela Rússia, mas principalmente pela Sérvia, que tinha o plano político, né, de criar uma grande nação ali nos Balcãs, formada por povos eslavos, os chamados eslavos do sul, eslovenos, croatas, sérvios, bósnios, montenegrinos, entre outros. Então, a Sérvia interpretou essa anexação da Bósnia como uma intervenção austro-húngara indevida nos Balcãs. Né? Os bósnios são povos mais próximos dos sérvios, não seria adequado a Áustria-Hungria intervir naquela região, anexar aquela região. E em 1911, portanto, um pouco tempo depois, as tensões entre a França e a Alemanha voltam a surgir com a consolidação do domínio francês no Marrocos, né, vem a segunda crise do Marrocos. Então, aquele discurso da França de que estava auxiliando o governo marroquino, né, na verdade, cai por terra, a França torna o Marrocos um protetorado, e isso renova, traz de volta as tensões entre França e Alemanha que tinham ocorrido na primeira crise do Marrocos, 1905-1906. 1911 também é um ano-chave, porque nós teremos a Guerra Ítalo-Turca. O que foi essa guerra? A Itália ataca o Império Turco-Otomano para anexar a região da Líbia. Né? A Líbia fica bem pertinho ali da Península Itálica, era vista pela Itália como uma região fundamental para sua segurança nacional e para sua expansão imperialista. Então a Itália ataca o primo doente da Europa, que era o Império Turco-Otomano, e a guerra, que acreditava-se seria vencida rapidamente, não é, né? O tempo passa e a Itália passa a encarar que
lutar aquela guerra somente na Líbia não está sendo suficiente. Então ataca diretamente o Império Turco-Otomano, né? Bombardeia a cidade de Istambul e vai vencer o conflito. Então perceba o seguinte, tanto na crise da Bósnia como na guerra ítalo-turca, fica bem claro que o Império Turco-Otomano é muito, muito fraco. Está em uma decadência manifesta, né? Essa decadência ela é interpretada como uma oportunidade pelos países balcânicos, Sérvia, Bulgária, mas é interpretada como um momento favorável para que eles expandam seus territórios, conquistem outras regiões, né, ali em torno do espólio deixado pelo Império Turco-Otomano. Isso vai levar à eclosão das guerras balcânicas em 1912 e 1913, conflitos entre Sérvia, Bulgária, Império Turco-Otomano, Grécia, por territórios ali dos Balcãs. Observe então que o teatro, né, que vai levar à eclosão da Primeira Guerra Mundial, ele já está disposto, né, os peões já estão sobre o tabuleiro. Por isso que alguns historiadores esticam e dizem que a guerra, né, a Primeira Guerra Mundial, começou já por volta de 1911, 1912, né? Teria começado por volta desse período, porque a sucessão de eventos que ocorre a partir da Guerra Ítalo-Turca desemboca diretamente na Primeira Guerra Mundial, né? A Guerra Ítalo-Turca, assim que ela acaba, já começam as guerras balcânicas, e é no contexto das guerras balcânicas que a Áustria vai tentar aumentar a sua influência nos Balcãs. E um aspecto muito simbólico disso era a visita do arquiduque Francisco Ferdinando à cidade de Sarajevo, capital da Bósnia. O herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, visita a Bósnia no final de junho de 1914, um território que havia sido anexado, incorporado à Áustria-Hungria recentemente, em 1908. Isso era uma forma ali de promover a imagem do Império Austro-Húngaro na região, já com vistas a ampliar a influência da Áustria-Hungria em outros países da região, dos Balcãs. Ocorre que, nessa visita, em 28 de junho de 1914, Francisco Ferdinando vai ser vítima de um atentado, vai ser assassinado por um integrante de uma organização terrorista, Gavrilo Princip, integrante da organização Mão Negra, que era adepta do pan-eslavismo, possuía uma orientação política voltada para a formação da Grande Sérvia, a formação de uma grande nação eslava na região dos Balcãs, e, portanto, via com maus olhos a intervenção austro-húngara na Bósnia. Então, Gavrilo Princip assassina Francisco Ferdinando no dia 28 de junho de 1914, e esse vai ser o estopim para a Primeira Guerra Mundial. Aqui algumas charges, né? Uma charge representando a questão marroquina, você tem um coelho representando o Marrocos, e ele é esticado, né, pelas quatro patas. Em um ponto você tem franceses e no outro alemães, né? Mas havia também o interesse espanhol, né? A Espanha tinha alguns direitos sobre a costa do Marrocos. Enfim, a questão marroquina é a primeira nessa sequência de eventos que vai desembocar na Primeira Guerra Mundial. Aqui, outra charge, representando, por sua vez, a questão balcânica, os problemas nos Balcãs, né? É o que está escrito aqui nessa panela, né? Problemas dos Balcãs. E aqui embaixo, né, o ponto de ebulição. Em cima da panela que está prestes a explodir, você pode observar várias autoridades europeias, né? Aqui, o burguês representando a Inglaterra, aqui representando o Kaiser alemão, né? Sempre que vocês virem esse chapéu pontiagudo, representando a Alemanha, né? Porque era o chapéu das tropas alemãs até então, o capacete, né? E aqui o arquiduque Francisco Ferdinando, que vai ser assassinado em 28 de junho de 1914, e que vai servir como estopim para o conflito, né? Francisco Ferdinando visitou a Bósnia, como eu disse, no intuito de promover a imagem da Áustria-Hungria na região que havia sido anexada recentemente pela Áustria-Hungria. E o problema, né, ele desfilou pela cidade em carro aberto, então esse é o primeiro problema, vocês podem observar aqui, né? E o segundo problema, no dia anterior, um jornal havia publicado o itinerário que ele ia fazer pela cidade. Então, você já sabia previamente por quais locais ele iria passar, por quais locais
ele iria passar. E aí é bem interessante, porque se você for pesquisar, esse assassinato do Francisco Ferdinando, ele quase não ia acontecendo, na verdade, né? A Mão Negra colocou vários dos seus integrantes dispersos pela cidade, com o intuito de que, por onde ele passasse, alguém tentasse matá-lo. E se você pesquisar, você vai encontrar que um desistiu, o outro atirou e não conseguiu pegar, né, a bala desviou. Enfim, o Gavrilo Príncipe foi um dos últimos que conseguiu assassinar o Francisco Ferdinando. Aqui uma imagem do Gavrilo Príncipe, já na cadeia, ele foi detido, né? E aqui é uma representação de como teria sido o assassinato. O Gavrilo Príncipe matou não só o Francisco Ferdinando, mas também a sua esposa. Bem, e aí o que vai acontecer? A Mão Negra, né, o assassinato do Francisco Ferdinando, ele vai funcionar como estopim, por quê? Porque logo vai ser descoberto que esse assassino, Gavrilo Príncipe, era integrante desta organização chamada Mão Negra, e a Mão Negra, por sua vez, tinha laços muito fortes, muito próximos com o governo sérvio, né, com o governo da Sérvia. Então, a Áustria-Hungria acusa a Sérvia de ser responsável pelo evento. E veja só, a morte do Francisco Ferdinando ela é muito trágica para o Império Austro-Húngaro. Primeiro por quê? Porque o Francisco Ferdinando era o herdeiro do trono, era o herdeiro do trono austro-húngaro. E a Áustria-Hungria era um arranjo político muito complexo, como nós falamos. Dentro da Áustria-Hungria, você tinha dois, digamos assim, entes políticos autônomos. Você tinha a Áustria e a Hungria. Dois parlamentos, dois primeiros ministros, né? Então, e um só rei, né? Que era o Francisco José, e o herdeiro seria o Francisco Ferdinando. E o Francisco Ferdinando, ele também tinha uma visão, digamos assim, progressista, porque ele queria transformar o Império Austro-Húngaro em uma monarquia triádica, né? O Império Austro-Húngaro era uma monarquia dual, né? E ele queria transformar em uma monarquia triádica, com 3 estados dentro do Império Austro-Húngaro: a Áustria, a Hungria e um país para os eslavos, né? Justamente como uma forma de conter as pretensões da Sérvia na região. Né? E veja só, a partir do momento em que o Francisco Ferdinando morre, esse projeto morre com ele, porque primeiro, Francisco Ferdinando era o principal defensor dessa ideia, e segundo, a partir do momento em que o assassinato dele é promovido pelos sérvios, fica bem claro, né, na política austro-húngara que não havia espaço para dialogar com os eslavos de forma geral, porque ele foi assassinado na Bósnia. Né? Então, o assassinato do Francisco Ferdinando é um evento trágico para a Áustria-Hungria, extremamente impactante. E como vai ser o desdobramento dos eventos a partir de então? Né? A Áustria-Hungria envia um ultimato à Sérvia, né? Com 10 pontos, dentre eles um mandamento de que a Sérvia deveria autorizar o ingresso de oficiais austro-húngaros na polícia sérvia com o fito de auxiliar nas investigações, né? E poder inclusive investigar altas autoridades sérvias, né? Uma vez que vários indícios apontavam ligações muito próximas entre integrantes do governo sérvio e a Mão Negra, né? Responsável pelo assassinato do Francisco Ferdinando. Bem, a Sérvia não aceita esse ponto e, como nós podemos observar, é um país bem menor, né, se comparado com a Áustria-Hungria. Né, Então, para poder se manter, né, nesse jogo político, a Sérvia vai vai pedir a ajuda do seu principal aliado na região, que era quem? A Rússia. Como nós vimos, a questão balcânica se resumia na disputa entre Rússia e Áustria-Hungria pela influência nos Balcãs decorrente da perda de poder do Império Turco-Otomano. Então, a Sérvia pede ajuda da Rússia e a Áustria-Hungria, por sua vez, vai pedir ajuda ao seu principal aliado, que era o Império Alemão. Isso
a Sérvia não aceita o ultimato dado pela Áustria-Hungria no final de julho, né? Portanto, mais ou menos um mês depois da morte do Francisco Ferdinando. Bem, a partir do momento em que Rússia e Alemanha, né, demonstram que têm interesse na questão, a Rússia começa a movimentar suas tropas, a Alemanha também. A movimentação das tropas russas, por sua vez, faz com que a França movimente também as suas tropas, né? Movimente aqui para a fronteira, seguindo o plano 17. As tropas aqui. E, bem, para combater isso aí, a Alemanha tinha um plano, chamado Plano Schlieffen. E o Plano Schlieffen consistia em tentar atacar a França não diretamente pela região de fronteira, né? Não diretamente por essa região fronteiriça aqui. Mas, na verdade, atacar a França dando a volta pela Bélgica, né? Dando a volta pela Bélgica. Então, o plano alemão era dar a volta por aqui e chegar o mais rápido possível em Paris, que fica mais ou menos por aqui. Bem, a Bélgica era um território neutro desde 1830 e que era protegido pelo governo britânico, né? Como nós vimos, a Tríplice Entente, a aliança existente era entre França, Rússia e Grã-Bretanha, né? A Grã-Bretanha utiliza essa passagem do Império Alemão sobre a Bélgica, né? Portanto, esse desrespeito alemão à soberania belga, como pressuposto para entrar na guerra, né? Como pressuposto para entrar na guerra. Então, observe o seguinte, o que era um conflito localizado, e que poderia ser um conflito apenas entre Áustria-Hungria e Sérvia, né, acaba arrastando Rússia, Alemanha, França, Inglaterra e se generalizando, né? Portanto, a questão balcânica suga, arrasta para si todas as demais potências do continente europeu e vai jogar a Europa em uma guerra horrorosa, extremamente mortífera, de 4 anos, né? E iniciar a chamada Era da Catástrofe, a Era do Caos, a era em que todo aquele progresso que marca o século XIX se depara com 30 anos de extremo sofrimento, 2 guerras mundiais, epidemias, crises econômicas e revoluções. Portanto, observe o seguinte, o sistema de alianças, como eu disse, ele não é causa da Primeira Guerra Mundial. Não é porque havia alianças que a guerra aconteceu. O sistema de alianças, ele é uma causa estrutural, né? Ele é um indicativo de que, se houvesse um conflito, era muito provável que ele iria se generalizar, porque o que é o problema de um passa a ser o problema de todos, né? Então, o sistema de alianças é uma causa estrutural, é um indicativo estrutural. A estrutura que vai subsidiar esse conflito já estava dada no começo do século XX. E como aconteceu, né, o que era um problema localizado arrastou todas as demais potências europeias. Por último, eu gostaria apenas de destacar uma curiosidade, né, que é o fato de que a Primeira Guerra Mundial ela apresenta um caráter um pouco, digamos assim, de briga de família, né, porque aqui, observe, 2 sujeitos extremamente parecidos, né? Do lado esquerdo, temos o czar Nicolau II, governante da Rússia. E do lado direito temos o rei inglês, George V, salvo engano. Né? Vejam só, salvo engano, eles eram primos legítimos. Né? Eu sei que eles eram parentes. Salvo engano, eram primos legítimos. Todos netos da rainha Vitória. E aqui, ó, veja só, aqui temos Nicolau II, né, czar da Rússia. Aqui, Jorge V, imperador inglês, né, rei da Inglaterra. E aqui, na direita, é o Kaiser Guilherme II, governante da Alemanha. Todos eles eram primos entre si. Todos eles eram primos entre si. Veja só, né? Veja só a caráter de briga de família que marca aí também a Primeira Guerra Mundial. Pois bem, galera, era isso que eu tinha para falar. Agradeço pela atenção e até a próxima.